O ateliê ele fica ali, mas nós temos uma outra unidade onde confeccionamos as imagens de gesso. Aqui é a casa onde a mãe de santo mora, e esse terreno é a parte da frente de sua propriedade. Então ali, onde tem aquela pequena casa, onde as imagens são confeccionadas de gesso. Então sempre estamos cercados por muita vegetação. Olá a todos vocês que acompanham esse canal. A partir de agora, vou começar a apresentar para vocês um pouco desse universo sagrado da Umbanda. Isso mesmo, a espiritualidade, as entidades e alguns aspectos que fazem parte desse universo. Eu estou aqui sentado na frente do ateliê Estudo Manelito, onde produzimos várias imagens. Nós fazemos esse trabalho endereçado ao universo religioso da Umbanda. E além das imagens que retratam a iconografia das entidades da Umbanda, nós também trabalhamos com outras imagens religiosas de outros segmentos religiosos, como o catolicismo e outros. Então, ficarei muito grato pela sua colaboração para aprender um pouco junto conosco, porque a Umbanda a gente está sempre aprendendo. A gente nunca sabe de tudo, porque o universo espiritual ele tem esses contornos de aprendizado. A gente busca muitas vezes esse universo achando que nós vamos resolver todos os nossos problemas, mas na verdade tudo faz parte de uma disciplina espiritual. A gente não pode desejar, acreditar que tudo é resolvido com um passe de mágica. Não, não é. Então, esse ateliê, o Estudo Manelito, ele fica dentro de um terreiro, aqui no meio da floresta amazônica, nos arredores da cidade de Manaus. Eu sou Eros Divino e eu espero que você possa acompanhar esse trabalho e também, como eu acabei de citar, aprender um pouco sobre ele. Continuando falando um pouco sobre a iconografia das imagens que são produzidas para representar entidades da Umbanda, eu tenho aqui um exemplo bem interessante em relação aos aspectos que são estabelecidos para representar uma entidade. No caso, vou mostrar aqui o exemplo sobre entidades femininas, com duas identidades, digamos assim, ou com duas inspirações diferentes de artistas. Vejam só. Muito bem, falando sobre iconografia, eu tenho aqui um exemplo bem interessante em relação a essa entidade, chamada Maria Mulambo. Nós temos aqui essa imagem e bem ao lado uma outra imagem também de Maria Mulambo. Deem uma olhada, né? Vejam como cada uma foi representada de acordo com o artista ou com o médium que as conceberam. Isso mesmo. Muitas vezes as imagens elas são concebidas pelo médium, um médium que também é artista. Nós temos aqui nessa imagem uma mulher jovem, robusta, usando joias. Ela tem um aspecto mais imponente, um olhar mais fixo e um sorriso. Geralmente as entidades, quando elas chegam nos terreiros, elas vêm dessa forma, elas vêm trazendo esse aspecto. Dependendo da imagem que você quer que ela represente, ela pode mudar os adereços com velas, com crânios e até com túmulos, como esta outra aqui. Ela vem numa outra representação. Essa é mais delgada, inclusive ela nos lembra o estilo bizantino de fazer a representação de santos, né? O estilo bizantino, vou colocar algumas imagens na tela para que vocês percebam como que é esse estilo. No caso, representando santos da Igreja Católica.
Nós vimos aqui uma Maria Molambo mais delgada, né, mais elegante, também utilizando de joias. E geralmente nós colocamos a cor dourada, como as entidades gostam, o ouro. E há sempre também uma sensualidade. São mulheres, né? São mulheres que representam uma época. E as vestimentas que elas utilizam nos remetem muitas vezes aos séculos 18 e 19, porque elas viveram realmente em outros séculos. E hoje elas aparecem, elas são invocadas pelos tambores no terreiro de Umbanda, são da linha do povo da rua, e aqueles que precisam da orientação delas saem em busca delas e conseguem assim suas orientações espirituais. A gente não pode esquecer que essas mulheres, elas não vêm representando uma religião específica. Elas apenas baixam nos terreiros, seja de Umbanda, de Candomblé ou de outra denominação. E é sempre interessante a gente perceber, né? São dois modelos diferentes retratando uma mesma entidade. E como eu falei, esses mesmos modelos podem representar ciganas, pombogiras e outras entidades que detenham essa mesma característica de vaidade, de beleza feminina, apresentando sempre uma certa simpatia espiritual. Muito bem. São detalhes bem diferentes, né? Mas que incorporam uma mesma entidade. Ainda não está pintada, mas quando ela receber todo o processo facial, ela vai ter um outro aspecto. Aqui dentro do ateliê Estudo Mandelito, nós temos várias imagens em processo de acabamento e também de confecção. Então, cada imagem dessa possui uma história. E como eu citei, vocês podem observar que não são apenas imagens que fazem parte do universo da Umbanda, mas também de outras religiões. Então nós temos esse trabalho, é um trabalho simples, bem artesanal, tudo feito à mão, com muito cuidado, com muita, digamos assim, perspicácia, porque é preciso incorporar o sentido de cada entidade para que a gente possa confeccioná-las. E cada uma tem a forma, tem um aspecto, tem uma indumentária e uma história diferente. Mas não são imagens, digamos assim, que possuem uma história estática. Porque, embora elas tenham a sua forma de ser representadas em sua vestimenta, em seu modo de ser, cada imagem pode assumir vários papéis, dependendo da imagem que você adquirir. Você consegue transformá-la numa entidade diferente da outra, porque é você que vai batizá-la. Tanto é que essa é a diferença das imagens da Umbanda, tipicamente dita, para as imagens de outras religiões. Na Umbanda, por exemplo, você pega uma imagem de uma sete saia e ela, além de ser uma pombogira, ela pode ser também uma cigana ou uma outra entidade que tenha características similares. Então é dessa forma que a gente vai contextualizando cada uma dessas entidades que são confeccionadas, que são trabalhadas de modo muito sensível por todos nós que trabalhamos, porque aqui é um ateliê que pertence a uma mãe de santo, Mãe Paula de Oxóssi.